Clara tinha 65 anos e vivia uma rotina calma, quase previsível. Depois de anos dedicados à família, finalmente encontrava tempo para si mesma. Seus filhos já seguiam seus caminhos e ela, viúva há uma década, redescobria pequenos prazeres, como caminhar até a padaria ou se sentar no café da praça para observar o movimento. Foi ali que, em uma manhã fria de outono, seus olhos se cruzaram com os de Augusto. Ele também tinha 65 anos, era divorciado e carregava nos ombros a serenidade de quem já enfrentou tempestades demais na vida. A primeira troca de olhares foi breve, mas intensa. Um sorriso tímido nasceu em seus lábios, como se ambos reconhecessem um segredo silencioso. Com o tempo, os encontros ocasionais se tornaram frequentes. Um café por acaso, um livro comentado, uma conversa leve que parecia fluir sem esforço. Até que Augusto, um dia, tomou coragem. Clara, gostaria de caminhar comigo amanhã pela praça? Ela hesitou. Não por falta de vontade, mas porque sabia que sua vida não era tão simples. Os vizinhos falavam demais, os filhos eram protetores, e o coração, apesar de pulsar de novo, ainda carregava cicatrizes. Mesmo assim, disse sim. E, naquele instante, os dois começaram a escrever uma história que precisaria ser vivida com cautela, longe dos olhares curiosos do mundo. Na manhã seguinte, Clara vestiu seu casaco azul favorito, ajeitou os cabelos diante do espelho e tentou disfarçar o frio na barriga. Era curioso como, aos 65 anos, ainda podia sentir a mesma ansiedade juvenil que experimentava em encontros do passado. Augusto já a esperava perto da fonte da praça, segurando um guarda-chuva. O céu ameaçava chuva, mas nenhum dos dois parecia se importar. Caminharam lado a lado, em silêncio por alguns minutos, até que ele, sorrindo, comentou: engraçado como a vida ainda nos surpreende quando já achamos que não há mais nada novo a acontecer. Clara riu, tímida, concordando. O som de seus passos sobre o calçamento molhado parecia marcar o ritmo de uma nova canção. Conversaram sobre filmes antigos, sobre a saudade que ambos carregavam de amores passados, e também sobre o medo de recomeçar. Augusto, em certo momento, estendeu a mão para ajudá-la a atravessar uma parte escorregadia da praça. Ela sentiu o toque firme, quente, que fez seu coração disparar. Não lembrava a última vez que alguém segurara sua mão daquela forma. No entanto, apesar da leveza daquele encontro, havia um peso pairando no ar. Ambos sabiam que a sociedade seria rápida em julgar dois sexagenários redescobrindo o amor. Era como se não houvesse mais espaço para paixões depois dos 60. Mas, enquanto caminhavam sob o guarda-chuva, Clara percebeu algo. Para ela, não havia idade para sentir o coração pulsar de novo. Com o passar das semanas, as caminhadas se tornaram rotina. Sempre discretos, Clara e Augusto se encontravam em horários em que a praça estava mais vazia, como se quisessem proteger aquele pequeno universo só deles. Um dia, Augusto a convidou para conhecer sua casa. Não era nada luxuoso, apenas um sobrado simples, com plantas no quintal e livros espalhados pela sala. Clara hesitou, mas aceitou. Ao entrar, sentiu uma mistura de aconchego e melancolia. Fotos antigas de família ainda estavam penduradas nas paredes, lembranças de uma vida que ele já havia deixado para trás. Não repare na bagunça, disse Augusto, sorrindo. Eu já não tenho quem arrume as coisas por aqui. Clara caminhou devagar, observando os detalhes. Era estranho estar ali, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. Tomaram café juntos, riram de histórias antigas e até dançaram ao som de uma música de vinil que ele colocou para tocar. No entanto, quando o relógio bateu 6 da tarde, Clara se apressou em ir embora. Tinha medo de que algum vizinho a visse entrando ou saindo. Ao chegar em casa, olhou-se no espelho e se perguntou por que ainda se preocupava tanto com o julgamento dos outros. Naquela noite, antes de dormir, Clara escreveu em seu diário: hoje percebi que estou vivendo algo que precisa ser guardado em silêncio. Talvez o segredo seja a única forma de manter esse amor possível. Os encontros de Clara e Augusto começaram a ganhar novos contornos. Já não eram apenas caminhadas na praça ou cafés discretos. Agora trocavam ligações curtas, quase sussurradas, como adolescentes com medo de serem descobertos. Boa noite, Clara. Só queria ouvir sua voz, dizia Augusto, em tom baixo, quase cúmplice. Boa noite, Augusto. Eu também pensei em você o dia todo, respondia ela, com um sorriso escondido. Essas chamadas rápidas se tornaram o momento mais esperado do dia. Clara desligava o telefone com o coração acelerado, como se tivesse 20 anos novamente. Ainda assim, havia um receio constante. Os filhos de Clara eram atentos demais,
sempre perguntando como ela passava o tempo, se estava bem, se não se sentia sozinha. Ela desviava das perguntas com respostas vagas, escondendo o brilho nos olhos que só Augusto percebia. Certa noite, durante uma dessas conversas, Augusto confidenciou: "Sabe, Clara, eu achava que já não teria mais espaço para o amor na minha vida. Mas você apareceu, e eu sinto que é como se o tempo tivesse me dado uma segunda chance." Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Seu coração se encheu de ternura, mas também de medo. O que aconteceria se fossem descobertos? Como reagiriam os filhos, os vizinhos, os amigos? Ela suspirou e respondeu apenas: "Então vamos cuidar bem dessa chance. Mesmo que seja em segredo." O verão chegou e, com ele, os dias longos e ensolarados. Augusto sugeriu algo ousado: um passeio fora da cidade. Clara demorou a responder, mas a ideia de sair daquele círculo de olhares curiosos a encantava. No sábado, pegaram o carro de Augusto e seguiram até uma pequena cidade vizinha. Ali, ninguém os conhecia, e o medo parecia menor. Caminharam de mãos dadas pelas ruas estreitas, experimentaram doces caseiros em uma feira e até posaram juntos para uma foto tirada por um fotógrafo de rua. Clara olhou para a imagem no papel fotográfico e sentiu uma pontada no peito. Era a primeira prova material daquele romance escondido. Guardou a foto em sua bolsa com cuidado, como quem guarda um tesouro, mas ao mesmo tempo com receio de que alguém a encontrasse. Na volta para casa, no silêncio do carro, Clara comentou: "É engraçado como nos sentimos livres aqui, e prisioneiros lá. Talvez a liberdade esteja em momentos como esse", respondeu Augusto, segurando a mão dela com firmeza. Quando chegaram à cidade, cada um seguiu para sua casa, como de costume. Mas Clara já não conseguia parar de pensar naquele dia. Pela primeira vez, sentiu vontade de viver esse amor sem se esconder. Ainda assim, sabia que a realidade seria cruel com eles. Naquela noite, antes de dormir, olhou a foto mais uma vez e sussurrou para si mesma: "Se amar é pecado, então eu não quero ser santa." As semanas seguintes trouxeram um novo hábito: mensagens de texto trocadas em horários estratégicos, quando ninguém podia perceber. Cada palavra, cada emoji carregava uma intensidade que surpreendia Clara. "Boa tarde. Pensei em você durante minha caminhada." Augusto enviava discretamente. "Eu também. Estava sorrindo sozinha na praça", respondia Clara, tentando manter a naturalidade enquanto digitava no celular escondido. O simples ato de escrever e ler aquelas mensagens fazia o coração de ambos bater mais rápido. Era um jogo silencioso, onde cada aviso, cada frase, era uma pequena prova de afeto, mas também uma forma de proteção. Um dia, Clara recebeu um convite inesperado. "Hoje, depois do trabalho, gostaria de te ver. Só nós dois." O convite era tentador, mas também carregava risco. Clara hesitou. Os filhos poderiam notar sua ausência, vizinhos, os cochichos. Ainda assim, o desejo falou mais alto. Quando finalmente se encontraram no café que se tornará seu refúgio, Augusto segurou sua mão, olhando-a nos olhos. "Cada momento com você parece novo. Cada gesto seu é especial. E cada segundo longe de você é difícil de suportar", respondeu Clara, com uma ponta de timidez. O café ficou silencioso ao redor deles, mas dentro de Clara, o coração parecia explodir. Sabiam que estavam vivendo algo raro e proibido, algo que precisava de cuidado, mas que tornava cada instante mais intenso do que qualquer outro romance de suas vidas passadas. Numa sexta-feira chuvosa, Augusto sugeriu algo inesperado: um jantar surpresa na casa dele, às escuras. Não era uma questão de romantismo exagerado, mas de proteger o que ambos consideravam precioso. Clara chegou com cautela, olhando pelas frestas das cortinas. Augusto a recebeu com um sorriso tranquilo, trazendo 2 xícaras de chá e uma pequena vela acesa sobre a mesa. O ambiente era simples, mas mágico, como se o tempo tivesse parado só para eles. Enquanto o vento batia contra as janelas, conversaram sobre memórias da juventude, amores perdidos e sonhos que ainda ousavam ter. Cada palavra tinha peso, cada olhar parecia eternizar o momento. Clara percebeu que, mesmo depois de tantos anos, ainda podia se sentir vulnerável e viva ao mesmo tempo. O jantar continuou em silêncio confortável. Eles se seguravam pela mão debaixo da mesa, rindo baixinho das pequenas piadas e lembranças. Ninguém sabia daquelas horas, e talvez fosse isso que as tornava tão intensas. O segredo transformava o amor em algo quase sagrado. Antes de se despedir, Augusto sussurrou: "Preciso que guardemos isso entre nós. É frágil e precioso demais para o mundo."
Clara sentiu, sentindo que, no fundo, ela já sabia disso. Caminhou para casa com passos leves, mas o coração pesado de emoção. A cada dia, o amor deles crescia, escondido, silencioso e arrebatador, como uma chama que se recusa a se apagar. Com o tempo, Clara e Augusto começaram a perceber que o que sentiam já não cabia apenas em encontros rápidos ou mensagens escondidas. Havia uma intimidade crescente, um elo silencioso que os unia de forma inesperada. Certa tarde, sentados lado a lado em um banco no parque, Augusto segurou a mão de Clara e disse: "Sabe, eu nunca pensei que poderia sentir algo assim aos 65. Eu também não", respondeu ela, olhando para o chão, tentando esconder o rubor no rosto. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio de cumplicidade. Ambos sabiam que aquele amor precisava permanecer secreto, mas também que precisava ser vivido. Decidiram criar pequenos rituais, formas de se encontrarem sem levantar suspeitas. Um livro deixado em uma livraria para que o outro pegasse, uma flor deixada na porta de casa, mensagens codificadas que só eles entendiam. Cada gesto, mesmo pequeno, tornava-se uma prova de afeto e confiança. Clara percebeu que, apesar da idade e das circunstâncias, ainda havia espaço para emoção, risco e aventura. Naquela noite, ao fechar o diário para dormir, escreveu: "O mundo não precisa saber. Nosso amor é só nosso, e isso torna mais verdadeiro do que qualquer outro que já vivi." E assim, entre encontros secretos e sinais discretos, o casal maduro continuava a tecer sua história, delicada e intensa, em um universo paralelo que só existia quando estavam juntos. O outono trouxe consigo tardes mais frias, e com isso a sensação de urgência começou a crescer. Clara e Augusto perceberam que não poderiam mais viver apenas no segredo silencioso das mensagens e encontros furtivos. O que sentiam precisava de reconhecimento, mesmo que apenas entre eles. Numa tarde cinzenta, Augusto convidou Clara para um passeio ao entardecer. Caminharam lado a lado, com as mãos levemente encostadas, sentindo o frio e o calor simultaneamente. Quando chegaram ao topo de uma pequena colina, com a cidade aos seus pés, Augusto parou e olhou profundamente nos olhos dela. "Clara, eu sei que devemos nos proteger do mundo, mas preciso que saiba algo: você mudou minha vida." Clara sentiu o coração acelerar. Há muito, ninguém lhe dizia palavras tão sinceras e inesperadas. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair, e respondeu: "Augusto, você também mudou a minha. Nunca imaginei que pudesse sentir algo tão intenso nesta fase da vida." O vento soprou forte, carregando consigo as folhas secas, como se a natureza celebrasse aquele momento secreto. Ali, acima da cidade, entre suspiros e olhares que falavam mais que palavras, perceberam que o amor não tem idade. Decidiram, então, que continuariam discretos, mas sem negar a profundidade do que sentiam. Havia uma confissão silenciosa entre eles, um pacto de entrega e cuidado que transformava cada gesto cotidiano em uma demonstração de afeto que ninguém mais poderia tocar. Com o inverno chegando, Clara e Augusto aprenderam a valorizar cada momento compartilhado, mesmo que fosse apenas um café rápido ou uma mensagem codificada. Cada gesto, cada olhar, tinha um significado especial, porque sabiam que o tempo era precioso e o mundo, muitas vezes, impiedoso. Em uma noite silenciosa, sentados na varanda de Augusto, com o céu estrelado acima deles, Clara apoiou a cabeça em seu ombro. "Sabe, Augusto, pensei que depois dos 60 anos, minha vida seria tranquila e previsível. Mas você apareceu e tornou tudo inesperado. E maravilhoso", completou ele, apertando a mão dela com ternura. Eles riram baixinho, lembrando-se das caminhadas, dos cafés, das mensagens secretas e dos pequenos rituais que construíram juntos. O segredo, agora, não os assustava mais. Era uma camada mais de intimidade, um elo que apenas eles compartilhavam. Clara percebeu que amar, mesmo às escondidas, podia ser libertador. Não importava a idade, nem as expectativas alheias. O que importava era o presente, cada toque, cada suspiro, cada momento em que podiam simplesmente ser eles mesmos, sem medo, sem julgamentos. E assim, em meio a olhares furtivos e sorrisos cúmplices, o casal maduro encontrou seu refúgio. Um amor silencioso, intenso e verdadeiro, provando que, quando o coração ainda bate com força, nunca é tarde para viver uma história que parecia impossível, mas que finalmente se tornou real. Se você se emocionou com a história secreta desse amor maduro, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias que aquecem o coração.